A Lilian está com dúvidas nas questões da lista de sangue, né? Lilian, é o seguinte, por causa dessa programação do dia do sábado, né, que as nossas aulas de sábado foram comprometidas aí por simulados, paradas, eu estou com um tempo curto para poder encerrar o conteúdo. Então, a gente falta ver tecido muscular, tecido nervoso. Então, o plano é o seguinte, nós vamos ver tecido muscular, tecido nervoso, e aí eu vou também ter uma lista sobre muscular e nervoso, e aí a gente retoma aí faz algumas questões dessa lista e faz questões dessa lista aí também que você está com dúvida, tá bom? Mas primeiro vamos concluir o conteúdo, tá? Para a gente poder depois ficar só fazendo questões antes do simulado. Pode ser? Ah, tá bom. Eu vou colocar o gabarito lá. Pensei até que eu já tinha colocado. Vou colocar hoje o gabarito, viu? Na hora do intervalo, eu passo para o pendrive o gabarito, e aí na segunda aula eu coloco, viu? Vou colocar aqui logo essa aula na plataforma. Ó, coloquei agorinha a aula, os slides aqui de tecido muscular, viu? Vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, na pasta de outubro. Na pasta de outubro está aqui, ó. Aí na segunda aula eu coloco o gabarito da lista de sangue, tá? Ah, tá aqui bonitinho o PDF do tecido muscular. E aí vamos para ele. Bom, então o tecido muscular, né, nosso penúltimo tecido, aliás, ele é um tecido de origem mesodérmica, ele apresenta células alongadas, porque ele vai constituir aí os músculos, que é um órgão especializado na contração. Ele está ligado aí, junto aos ossos, fazendo parte do nosso aparelho locomotor, responsável aí pelos nossos movimentos, nosso deslocamento. Bom, são chamados músculos esqueléticos. Mas nós temos outros tipos de músculos. Tem o músculo cardíaco, tem a musculatura lisa, né? Vamos já falar sobre isso. Então, o tecido muscular, as células dele, elas
por serem especializadas em executar um movimento, elas apresentam as chamadas fibras contráteis, os microfilamentos de actina e miosina. Vocês viram com o professor Márcio que a célula ela tem um citoesqueleto composto de microtúbulos, microfilamentos, filamentos intermediários. Os microfilamentos são dessas proteínas chamadas de actina e miosina, que são as que mais tem no nosso músculo. Tá? Vão formar uns pacotinhos contráteis dos nossos músculos, que nós vamos detalhar daqui a pouco. Lembrando que é um tecido que praticamente não se regenera, tá? Uma vez que as células estão diferenciadas, a capacidade regenerativa é muito baixa ou totalmente ausente. O tecido muscular, ele tem algumas particularidades em relação ao nome das estruturas. Normalmente, as estruturas são acompanhadas por esses dois prefixos gregos, mio ou sarco. Mio ou sarco. Então, toda palavra que leva isso aí tem alguma coisa a ver com carnoso, musculoso. Então, já começa com a própria célula muscular. A célula muscular é chamada de fibra muscular, porque a maior parte delas tem um aspecto de fibra, é uma célula alongada, ou miócito. A membrana plasmática, mostrada aqui pela setinha, é a mesma sarcolema. As mitocôndrias são chamadas de sarcossomas. O retículo endoplasmático liso é chamado de retículo sarcoplasmático. O citoplasma é chamado de sarcoplasma. Bom, então, são alguns termos próprios aí da nomenclatura do tecido muscular que vocês vão acompanhar aí durante a nossa aula. Existem 3 tipos de tecido muscular. Nós temos o tecido muscular estriado esquelético, o tecido muscular estriado cardíaco e o tecido muscular não estriado, também chamado de liso. Eles se diferenciam por diversas características. Uma delas, por exemplo, é a forma das células. Então, o esquelético e o cardíaco, ele tem células alongadas. Células alongadas. Ou seja, é o aspecto que nós chamamos de aspecto filamentar. Enquanto o liso, ele apresenta células neste formato aqui, chamado de fusiforme. Ou seja, uma célula que na região do núcleo, que é essa parte roxinha aqui, ela é um pouco mais arredondada e é afina para as pontas. Então, esse é um formato chamado de fusiforme. Já esses dois aqui têm esse aspecto filamentar, ou seja, na forma de fios, como se fossem fios de cabelo. Tá? Além disso, né, nós temos outras diferenças. Por exemplo, tecido estriado esquelético, que ocorre... Por que ele recebe esse nome de estriado esquelético? Porque ele é encontrado nos nossos músculos esqueléticos, ou seja, aqueles músculos que estão presos aos nossos ossos, fazem parte aí do nosso aparelho locomotor. Então, o bíceps braquial, o tríceps braquial, o trapézio, o deltoide, o quadríceps da coxa. Esses músculos todos que formam o nosso sistema muscular, que está sobre os nossos ossos, é formado por esse tipo de tecido aí, que é o principal que nós vamos descrever mais aqui, que é o tecido muscular estriado esquelético. Então, essas células desse tecido, por exemplo, elas são caracterizadas por apresentar vários núcleos. Elas têm vários núcleos por célula. Enquanto o liso e o cardíaco, eles apresentam um núcleo por célula, normalmente. O cardíaco, ele ocorre apenas em uma parte do seu corpo, que é no coração. É o tecido muscular do nosso coração. E o liso, ele acontece nas vísceras em geral, ou seja, nos órgãos em geral. Ele ocorre também ali nos vasos sanguíneos, na parede dos vasos sanguíneos, porque tem vasos sanguíneos que pulsam, como as artérias.
E ele ocorre também no tubo digestório, porque é ele que promove as contrações dos famosos movimentos peristálticos. Toda vez que você deglute o alimento, você come um pedaço de pão, um queijo, esse alimento ele vai se movimentar ao longo do nosso tubo digestório, através daquelas contrações da musculatura do tubo digestório, que formam os chamados movimentos peristálticos, ok? Então, o tubo digestório ele apresenta esse tipo de tecido aqui, chamado tecido muscular liso, ok? Mais uma imagem aqui deles, o tecido esquelético, o cardíaco e o liso. Existem também, além de diferenças anatômicas, existem também diferenças fisiológicas. Por exemplo, tanto o esquelético quanto o cardíaco, eles têm uma contração forte e rápida. A contração deles é forte e rápida, tá? Enquanto o liso, a contração dele é lenta, é fraca e lenta. Em relação ao controle, o esquelético é o único que a gente comanda ele. É o único que você comanda a contração dele. Então, estou falando aqui com vocês, eu estou movimentando os músculos da face, eu estou movimentando aqui os meus braços, eu estou gesticulando. Então, esses músculos esqueléticos eu comando, ele tem contração voluntária, eu que mando nele. Agora, o cardíaco e o liso, eles atuam, ó, num piloto automático. Você não comanda a contração deles. Tá? Eles são comandados pelo nosso sistema nervoso autônomo, ou seja, nosso sistema nervoso que funciona, né? Inclusive aí quando você está dormindo. Então, o coração ele fica batendo constantemente. Você vai dormir, ele continua batendo, independe da sua vontade. A mesma coisa são a contração dos vasos sanguíneos, dos órgãos, a contração do tubo digestivo. Isso aí é independente da sua vontade. Então, por isso que nós dizemos que a contração do músculo cardíaco e do liso, ela é involuntária, ok? Então, eu apresentei aí para vocês diferenças anatômicas e fisiológicas dos 3 tipos básicos de tecido muscular. Tá? Aqui você tem mais algumas imagens, tá? Aqui você tem a imagem do tecido muscular estriado esquelético. Por que ele é chamado de estriado? Porque ele apresenta, estão vendo aqui essas estrias, essas linhas, são as estrias transversais. Tá? Nós vamos ver já já o que são essas estrias aí. São formadas pelos chamados sarcômeros, que são as unidades da contração. Bom, então aqui nós temos as unidades da contração muscular. Já aqui a figura do não estriado, liso, onde você não vê essas estrias. Bom, então por isso que ele é chamado de liso. E tanto o esquelético quanto o cardíaco é chamado de estriado. Você está vendo aqui essas linhas que são as estrias. E outro detalhe aqui que já ia passando é que no cardíaco existe os chamados discos intercalares. Essa linha bem aqui, ó. Eu estou apontando com a seta. É exclusiva do cardíaco. Esses discos intercalares, eles são formados por colágeno, para conferir resistência ao tecido cardíaco. Porque o tecido cardíaco, diferentemente do liso e do esquelético, ele trabalha direto. Ele não descansa. Desde que ele começa, o coração começa a funcionar quando você é um embrião, até a hora da sua morte, o coração não para de trabalhar. Então, por isso que ele precisa desses reforços de colágeno, formando esses chamados discos intercalares. São exclusivos do tecido cardíaco. E não ocorre nem no esquelético e nem ocorre no liso. Bom, mas o carro-chefe mesmo do grupo, o tecido que nós vamos mais estudar, o músculo que nós vamos mais estudar, são os músculos esqueléticos. Bom, vocês já sabem, recebem essa denominação porque eles estão presos ao nosso osso. Está aqui o osso, está aqui o músculo esquelético, e fica preso ao osso através
dos tendões. Então, você vê que o músculo, ele, para a gente, na organização do corpo humano, o músculo ele é um órgão. Assim como o osso é um órgão, o músculo é um órgão, tá? É um órgão do sistema muscular. Por que o músculo é um órgão e não é um tecido? Porque ele apresenta mais de um tipo de tecido. Então, a maior parte do músculo é o tecido muscular estriado esquelético, mas eu encontro aqui o tendão. O tendão é formado por tecido conjuntivo propriamente dito, do tipo denso modelado. Além disso, eu encontro camadas brancas que compartimentam as fibras musculares. E são essas camadas aqui chamadas de epimísio, perimísio e endomísio, que são formadas também por tecido conjuntivo propriamente dito, denso, só que aqui é o denso não modelado. Bom, ele é menos resistente que o dos tendões. Então, o epimísio é essa camada mais externa branca aqui, que envolve todo o músculo. É o epimísio. O perimísio, ele envolve o feixe muscular, que é um conjunto de fibras musculares. Bom, tá aqui o feixe. Cada estrutura vermelhinha dessa que eu estou com a seta é a célula muscular. E o endomísio envolve cada fibra muscular. Ou seja, a fibra muscular é a célula muscular. Uma célula longa. Algumas podem chegar até 40 centímetros de comprimento. Então, esse epimísio, esse perimísio e esse endomísio, que envolve aí as fibras musculares, é aquela estrutura que vocês reclamam quando vão comer um bife, vão comer uma carne, comer um bife, por exemplo, e ali coloca na boca e aí vai mastigar e sente tá duro a carne. Aí você reclama: ei, mãe, a carne tá cheia de nervo. Tá? Então aprenda uma coisa: essa parte dura da carne, que todo mundo chama de nervo, a carne tá cheia de nervo, é errado isso, não é nervo. Ah, nervo é mole, nervo cozido fica mais mole ainda. A nervo não endurece com o cozimento. Então, o que torna ali a carne dura, a sua mastigação, que nós nos alimentamos também de músculos de outros animais, são essas camadas que eu estou falando aqui, de perimísio, epimísio, endomísio. Bom, então, toda vez que alguém falar isso, você vai corrigir. Rapaz, não é nervo, isso aí é tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo, que tem dentro da carne, por fora da carne. Tá? Normalmente, essa carne é uma carne que foi tirada das patas do animal, daqueles músculos que mais trabalham, porque os músculos que mais trabalham do animal, eles ficam mais enrijecidos, eles têm mais camadas dessa. Então, é a carne dura, uma carne cheia de nervos. Então, aquelas carnes do boi que são mais macias, como o filé mignon, a picanha, são daqueles músculos que ficam no corpo do boi, num local onde são músculos que pouco trabalham, pouco se contraem. Então, por isso que eles são mais macios. O músculo do boi que mais trabalha, o da pata ali, são os mais duros. Aí por isso você tem aqueles cortes, né, que são da musculatura da carne, colchão duro, são carnes mais duras. Tá? Aula aí também de açougue para vocês. Então, ó, cada unidade dessa aqui é a célula muscular. Tá bom, tá aqui, né? Novamente o músculo, tá? E aqui você tem a célula muscular. Aqui você tem a membrana, a sarcolema. E aí aqui dentro você tem os microfilamentos, tá? Você tem os microfilamentos, as chamadas miofibrilas. Primeiro aqui ele mostra um feixe de fibras, um feixe de células, e aí em cada célula tem as miofibrilas, que vão formar aquelas estrias lá que eu mostrei naquela imagem para vocês. Bom, então tá aqui as estrias
E essas estrias, elas são divididas em compartimentos chamados de sarcômeros. São os sarcômeros, okay? Que é a unidade da contração. E esses sarcômeros eles são formados principalmente desses dois tipos de proteínas. As moléculas de actina, que é uma proteína globulosa, então ela forma tipo um colar de pérola, né? Um colar de pérolas, o filamento de actina, e uma proteína, a actina é uma proteína globulosa, e a miosina, que forma um filamento mais grosso, porque é uma proteína mais fibrosa, uma proteína que forma fios. Então, você tem aqui dois tipos de proteínas, as actinas e as miosinas, que formam essas miofibrilas, que são as proteínas contráteis. São proteínas contráteis responsáveis aí pela contração muscular. Lembrando que contração, pessoal, é o encurtamento do músculo. Então, quando o músculo ele se contrai, ele se encurta, ele se movimenta para dentro. Então, ele contrai, e aí quando ele contrai, ele puxa os tendões. Como os tendões estão presos aos ossos, ele puxa os ossos. Aí ele executa o movimento. Aí eu tenho um movimento, flexão, de extensão, os movimentos que eu faço com meus braços, com minhas pernas, com meu corpo, com meu pescoço. Bom, então, contração muscular significa o encurtamento dos músculos. Como é que o músculo encurta? Encurtando os seus sarcômeros. Bom, é isso que é a parte, né, vamos dizer assim, mais interessante é você entender como é que ocorre isso a nível molecular. O que acontece? Qual é a interação entre essas moléculas de actina e miosina? Bom, que acontece para que tenha esse movimento de contração, de encurtamento. Com essas fibras, elas se esticam e se contraem. Elas se esticam. Não é nem se esticam, elas têm o estágio de repouso delas e elas se encurtam e voltam para o estado de repouso. Então, elas ficam nesse vai e vem, tá? No momento que você está executando um tipo de movimento. Ela fica ali tipo como se fosse um elástico, indo e voltando. Bom, e aí você consegue realizar este movimento. Aqui já um detalhe, tá? Bem mais aproximado. Então, você tem aqui a célula muscular, aqui a célula muscular, com membrana, citoplasma, núcleo, tá? E boa parte do citoplasma é ocupada por essas miofibrilas. Bom, são essas miofibrilas. E aí você vai ver essas estrias aqui, ó, por isso que ele é chamado de estrias. E aqui estão as miofibrilas. Bom, essas miofibrilas, elas são formadas por pequenos segmentos, pequenas unidades, ó, que vai daqui até aqui, ó. Então, aqui eu tenho um segmento, aqui eu tenho outro segmento, aqui eu tenho outro segmento, aqui eu tenho outro segmento. Então, são vários segmentos. Esses segmentos aqui é o que eu chamo de sarcômero. É o sarcômero. Que aqui está ampliado, ó. Pegou e ampliou isso aqui. Então, o sarcômero é a unidade da contração. O sarcômero, ele, como é que eu sei onde inicia e onde termina o outro? Através dessas linhas aqui, ó. Essas linhas aqui. Essas linhas são chamadas de linhas Z. São as linhas Z. Aqui é uma linha Z. Aqui onde eu estou passando a seta é outra linha Z. São essas linhas bem aqui em cima. Então, o sarcômero ele vai de uma linha Z a outra. Esse Z aqui, ele vem do holandês, que significa Zwister. Zwister, que em holandês quer dizer entre. Muito fácil, é a linha entre os sarcômeros, que delimita os sarcômeros. Por isso que é chamado de linha Z. Beleza? Bom, esses filamentos fininhos aqui, tá? Nesse tom meio cinzento, esses filamentos aqui, esse daqui, ó, que vão se intercalando aí. Aqui são os filamentos de actina. São os filamentos de actina. E esses filamentos grossos aqui, meio arrepiados, são os filamentos de miosina. Percebam o seguinte,
que entre os filamentos de actina tem um espaço aqui. Estão vendo que tem um espaço? Esse espaço é chamado de zona H. É esse espaço aqui. Esse espaço é que vai permitir o sarcômero se encurtar. Porque essas duas pontas aqui vão se tocar no encurtamento. Por isso que tem que ter esse espaço aí. Por isso que tem que ter essa zona H. Para permitir o sarcômero poder diminuir o comprimento dele. Bom? Esse H aqui, ele vem da imaginação dos histologistas, porque eles enxergam a letra H bem aqui, ó, de forma subliminar, né? Se eu traçar uma linha daqui para cá e uma linha daqui para cá, sendo cortada por essa linha vermelha aqui, aí forma a letra H, viu? Ver se dá para... Aqui, ó. Ó. Se eu traçar uma linha daqui para cá, ó, e uma linha daqui para cá, aí, ó, e aqui com essa linha de miosina passando aqui, ó, formou a letra H, estão vendo? Então, por isso que eles chamam de zona H. Tá? Então, essa aqui é a zona H. Aqui tem outra letra H, ó. Os caras são bem criativos, né? Então, eles veem aqui a letra H. Ó. Por isso que eles chamam de zona H. Que é esse espaço aqui, ó, entre os filamentos de actina. Beleza? Então, nós estamos conhecendo aqui um pouco da anatomia do sarcômero, que vai ser fundamental para a gente entender como é que ocorre essa contração. Tá bom? O que mais aqui? Vocês estão vendo que aqui no meio da zona H tem uma linhazinha vermelha, né? Deixa eu mudar aqui a cor. Tem uma linhazinha vermelha bem aqui, que passa bem no meio da zona H, ó, cortando ela pelo meio, ó. Essa linha vermelha aqui é chamada de linha M. Esse M é de miosina, porque ela interliga as miosinas. Ó, mais um detalhe. Outro detalhe é essa banda A e essa banda I. Essa banda I são essas bandas claras aqui, ó. Por que elas são claras? Porque essa banda aqui, ó. Essa daqui, ó. Toda essa região aqui é mais clara, ó. Porque só tem filamentos de actina aqui, que é fininho. Então, quando eu olho ao microscópio, eu vejo essa zona aqui clara. Bom, já essa banda A, ela pega daqui para cá, ó. É daqui para cá, ó. Ela é uma banda escura. Por que ela é escura? Porque ela tem filamento de actina e de miosina. Então, escurece mais ela. Ela é mais densa. Então, quando eu olho no microscópio, eu vejo faixas claras, faixas escuras. Faixas claras, faixas escuras. São essas faixas aqui que formam essas estrias. Tá? No músculo estriado esquelético e no músculo estriado cardíaco. Bom, então, é importante você conhecer cada pedacinho desse do sarcômero. A linha Z, a zona H, a banda A, a banda I, a linha M, filamento de actina e o filamento de miosina. Isso aqui vai ser importante demais aí para a gente compreender como é que dá essa contração aí, essa interação entre esses filamentos. Ó, aqui tem a imagem real do microscópio. Então, essa aqui é a banda A, ó. Banda A aqui, ó, ela é escura. Tá bem aqui a linha M passando bem no meio. Já essa aqui é a banda I, que é a faixa clara. Então, você vê faixa clara, faixa escura, faixa clara, faixa escura. Então, são essas estrias que aparecem aquelas linhazinhas lá que vocês viram naquela imagem anterior lá, né? A imagem vem aqui, ó, essas linhas aqui, ó. As linhas vermelhas e linhas brancas. Linhas vermelhas e linhas brancas. Então, essas linhas vermelhas são essas bandas A. E essas linhas claras são essas bandas I. Então, aqui tem a imagem real do microscópio óptico, esse mesmo aí do laboratório que vocês têm. E aqui a imagem, aliás, um esquema feito a partir dessa imagem. Então, isso aqui, ó, é a linha Z. Aqui é a linha Z.
Então, o sarcômero ele é daqui até aqui. Tá aqui, ó, daqui até aqui. Beleza? Esses filamentos clarinhos aqui são os filamentos de actina, esses rosinhos aqui, e esses verdinhos são mais grossos, são os filamentos de miosina. Tem uma legendazinha aqui, né? Bom, e bem aqui, aqui é a zona H, ó, e essa linhazinha aqui cinza no meio é a linha M. Então, aí você tem a anatomia do sarcômero, mais uma imagem aqui contemplando, tá? Tá aqui o disco Z, a linha Z, a mesma coisa, e a linha M. Aí aqui ele aproxima a imagem. Essa figura é interessante porque ele aproxima a imagem e aí você vê o detalhe das proteínas. Está aqui o disco Z, está aqui o disco Z. Então, daqui até aqui é o sarcômero. Olha o filamento de miosina aqui, ó. Ele é grosso e ele é meio despedaçado, estão vendo? Ele fica lançando umas projeções, são as chamadas cabeças da miosina. É através dessas cabeças de miosina que ele se liga ao filamento aqui de cima, esse amarelinho que é o filamento de actina. Tá? Filamento aí de actina. São esses amarelinhos aqui. Ó, são os filamentos de actina. Então tá aqui a zona H, a mesma coisa que eu falei para vocês, né? A faixa A, essa faixa aqui, que corresponde ao comprimento do filamento de miosina, e a faixa I. Então, o que que acontece aí durante a contração muscular? Né? Então, quem manda a célula muscular contrair é o tecido nervoso, é o neurônio, através do fenômeno chamado de impulso nervoso, que nós vamos detalhar no próximo sábado, que vai falar sobre o tecido nervoso. Bom, então, aqui, a princípio, o neurônio, né, ele faz conexões com a célula muscular, que nós chamamos de sinapse. Então, cada célula muscular, cada fibra muscular está ligada a um neurônio. Ok? Então, os estímulos nervosos, representados através de uma corrente de íons, alguns chamam de corrente elétrica, né? Ou seja, esse estímulo nervoso, ele chega até as células musculares através dessas chamadas sinapses. Então, o músculo, a fibra muscular, ela só se contrai se ela for estimulada pelo neurônio. No caso do músculo esquelético, é a ordem que eu mando do meu cérebro para lá. Tá? Bom, então esse impulso nervoso, esse fenômeno que faz com que a gente comunique o cérebro com nossas células musculares, quando ele chega e é descarregado na fibra muscular, ele se propaga por toda a célula. Ele se propaga por toda a fibra muscular. Né? Primeiramente, ele desloca pela membrana, através aí da membrana plasmática, que é a sarcolema, e depois ele entra para o interior da célula através desses túbulos T. Desses túbulos T, ele chega no retículo sarcoplasmático, que é o retículo endoplasmático liso. Né? E está lá entranhado no meio ali com as miofibrilas. Então, o impulso nervoso chegou do neurônio para a célula muscular, através da membrana passou do túbulos T, dos túbulos T chegou ao retículo sarcoplasmático. E aí, o que que isso vai dar? Né? Então, o que acontece? Os filamentos de actina, está aqui o filamento de actina, que é uma proteína globulosa, são essas bolinhas vermelhas. Ele é um filamento acorrentado. Ele tem correntes em torno deles, chamada de tropomiosina, que é um outro tipo de proteína. Tá? E o que acontece? Essa tropomiosina, ela fica cobrindo aí os sítios de ligação da actina, que são essas bolinhas pretas. É o sítio que liga com a miosina. A actina interage com a miosina para permitir a contração do sarcoma. Então, aqui, eu posso afirmar que
a célula está em repouso. Por quê? Porque o sítio de ligação está coberto aí pela tropomiosina. Bom, e essa corrente aqui, ela, nesse momento aqui, ela está apertada, porque tem um cadeado aqui, cadeado nessa corrente, né? Fazendo uma comparação igual a corrente que está prendendo ali o pneu de uma bicicleta. Então, o cadeado aqui é essa outra proteína chamada de troponina. Então, a troponina, ela amarra a tropomiosina, cobrindo aí o local de ligação entre o filamento de actina e miosina. Quando está assim, significa que a fibra muscular está em repouso, ela não está se contraindo, ela está no estado normal, em repouso. O que acontece? Quando o impulso nervoso chega aqui nesse retículo sarcoplasmático, o retículo sarcoplasmático, Márcio deve ter falado dessa função dele também, ele é responsável por conduzir cálcio dentro da célula. Então, ele libera cálcio por difusão simples. O que acontece? O cálcio, Ca2+, ele vai chegar aqui e vai se ligar com a troponina. Na realidade, o cálcio ele é a chave que abre o cadeado da troponina. Quando ele abre o cadeado da troponina, a corrente aqui ela afrouxa. A corrente de tropomiosina frouxa. Tá? Então, quando ela afrouxa, o sítiozinho vai acontecer isso. Quando o cálcio chega aqui e abre o cadeado, que é a troponina, a tropomiosina, a corrente frouxa, e os sítios ficam abertos, os sítios da actina. Os sítios da actina ficam abertos. Aí as cabeças da miosina, ó, conseguem se ligar. Quando está em repouso, que é essa figura da esquerda aqui, né? Essa figura da esquerda, não se liga, porque não tinha cálcio. Quando chega o cálcio, aí ele se liga. Olha o cálcio aí, cálcio que nós falamos, que ele participa da coagulação sanguínea, ele participa também, né, da contração muscular. Então, é fundamental que o filamento de miosina, que é esse grandão aqui, se ligue com o de actina, porque é ele que vai puxar o filamento de actina. Olha só, daqui o sarcômero em repouso. Daqui o detalhe do filamento de miosina e aqui o filamento de actina. Então aqui está em repouso. Quando os dois se tocam, a cabeça da miosina se toca com o filamento de actina, o que vai acontecer? Esse complexo aqui vai se tornar ativo. Isso vai levar a quebrar um ATP bem aqui, uma molécula energética, o ATP, que você já conhece, e vai liberar energia. Quando libera energia, a cabeça da miosina, ó, ela dobra. Ela estava assim e ela fica assim, ela dobra, arrastando o filamento de actina. E aí o sarcômero se contrai, ó. O filamento de actina que estava aqui, ó, é a distância que estava entre eles. Agora some essa distância. E aí o sarcômero se contrai, o músculo se contrai assim. Tá? Então, na próxima aula a gente continua a partir desse ponto, né? Falando que o filamento de actina é ele que se movimenta em direção ao centro do sarcômero, permitindo aí a contração da célula muscular. Parar por aqui. Temos outra aula, né?